na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, seu capítulo de número 5, versículos de 12 até o versículo de número 22. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de 12 a 22. Amém? Interessante, né? Estou vendo aqui o pessoal da terceira idade, todo mundo com celular, smartphone, lendo a Bíblia através do smartphone. Muito bom isso, muito legal. E eu vou fazer a leitura da seguinte maneira com vocês: eu lerei os versos pares e vocês lerão os versos ímpares, quando a palavra do Senhor nos diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não desprezeis as profecias. Todos juntos, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus amado e bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra. E agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos dê graça para comunicar a Tua mensagem ao coração dos irmãos, Pai. Que a Tua Palavra seja ouvida como palavra do Senhor ao coração de cada irmão da igreja. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque te oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu nesse texto que nós estamos analisando nesta manhã, se eu tivesse que pôr aqui um título para esta mensagem, eu colocaria o seguinte título: como deve ser o procedimento dos cristãos? Como deve ser o procedimento dos cristãos? Ao terminar essa exposição de Tessalonicenses, nós temos que enfatizar que no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele tem, na verdade, 3 preocupações. A primeira preocupação é de orientar a igreja para como deve ser a relação entre membros e líderes da igreja. Em segundo lugar, eu diria para você que a preocupação do apóstolo Paulo também é em orientar a igreja sobre como deve ser a relação entre irmãos dentro da igreja, dentro da comunidade da fé. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele vai ter também uma abordagem de como deve ser o nosso procedimento diante de Deus, como nós devemos agir diante de Deus na nossa espiritualidade em relação a Ele. Então são esses 3 pontos que nós pretendemos falar nesta manhã de maneira muito clara ao coração dos irmãos, abordando sistematicamente cada versículo. Veja comigo o versículo de número 12, diz assim a palavra: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos é que Paulo orienta para que a relação entre membros da igreja e seus líderes fosse de fato uma relação equilibrada, uma relação bonita. E ele fala para nós que deve haver apreço nesse relacionamento entre membros e pastores e líderes na igreja. E aí eu queria destacar uma coisa muito importante aqui. Se por um lado nós temos
aquelas pessoas, aqueles pastores que são idolatrados. Igrejas que idolatram pastores, irmãos que idolatram pastores, e nós sabemos bem disso. Em contrapartida, nós vemos também que em muitas comunidades, em muitas igrejas, o que nós percebemos é que pastores, eles não são considerados, são desvalorizados, não são respeitados. E aqui, o apóstolo Paulo, ele nos fala que a igreja precisaria ter uma relação com seus pastores, uma relação respeitosa, de afeto, de carinho, porque, na verdade, eles prestam um serviço muito importante e relevante à igreja. Veja comigo que o texto diz assim, na parte B do versículo 12, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O trabalho do pastor é um trabalho por demais importante, porque é o pastor quem orienta, é o pastor quem cuida, quem dá direção, quem corrige, quem se preocupa com os membros da sua própria igreja. Portanto, é um papel do pastor admoestar aos irmãos. Mas pense comigo uma coisa, nós vivemos dias difíceis. Se o pastor admoesta uma pessoa, se corrige uma pessoa da comunidade, o que ocorre? A pessoa se aborrece, fica triste e faz o quê? E vai embora, sai. Né? Nós vivemos uma época em que o politicamente correto está tão em voga que o pastoreamento é algo extremamente difícil, porque nós não podemos mais falar com ninguém, não podemos mais corrigir, chamar a atenção, orientar um irmão, porque, na verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é deixar a comunidade. Ele não vai te ouvir, ele vai talvez até mesmo te distratar, porque são coisas que a gente sabe que acontecem por aí. E aí o texto nos diz, no versículo de número 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Se por um lado os pastores, eles não devem ser adorados, idolatrados, porque seria pecado, mas a Bíblia nos diz que os pastores devem ser amados, queridos. Mas se por acaso o pastor não for amado, ele não pode ser alguém que adote uma postura de se sentir vítima, de se sentir aquela pessoa muito fraca, muito sensível e deixar de fazer aquilo que Deus determinou que ele fizesse por conta de não ser tão querido assim e ser tão aceito dessa forma. Por isso, o pastor precisa saber que, em primeiro lugar, o seu papel é de agradar a Deus. Em primeiro lugar, o seu compromisso é com Deus, de ser fiel a Deus acima de qualquer coisa. E aí no versículo 3, Paulo nos esclarece da seguinte maneira: por que os pastores devem ser tratados com a máxima consideração e amor? Por causa do trabalho que realizam. Ou seja, o trabalho que eles realizam em prol da comunidade, no seu pastoreio, precisa ser considerado e, por conta disso, respeitado. Por exemplo, diria eu, quem visita as pessoas quando elas estão doentes, mais do que os pastores? Quem é que leva a Santa Ceia à casa dos enfermos? É o pastor. Quem é que ora pelos irmãos de manhã, à noite, às vezes de madrugada, vem ao coração do pastor o desejo, a lembrança, e ele ora por determinada pessoa ou por várias pessoas. É assim o procedimento do pastor. Tem dias que eu acordo de madrugada em casa com minha mulher e ela acorda muito cedo, 5h30 da manhã, já está de pé, saindo para o trabalho, 5h30 da manhã. E eu acordo às vezes de madrugada às 3 da manhã e eu falo, se eu ficar aqui na cama eu vou atrapalhá-la, porque eu sei que eu não vou dormir e não vou deixá-la dormir. E aí eu vou para a sala. Às vezes eu começo a ler um texto, estudar, às vezes eu oro. E quando eu faço isso, eu fico pensando essencialmente
nos irmãos da igreja, nas pessoas com as quais eu tenho convivido, as pessoas que eu tenho conhecido e evangelizado. O nosso coração se volta para a intercessão. É o trabalho que o pastor também realiza. Ele efetivamente se preocupa com o bem-estar dos irmãos da comunidade, com os irmãos da igreja. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, logo no versículo de número 12, lá no finalzinho do versículo de número 12, diz assim: vivei em paz uns com os outros. Paulo está dizendo que uma das coisas mais importantes dentro de uma igreja é que exista paz nos relacionamentos. Paulo está dizendo que deve ser um objetivo buscado por nós, perseguidos por nós, de viver em paz dentro da comunidade. Irmãos com a liderança da igreja e a liderança da igreja com os irmãos. E aí, na quarta-feira, quando a gente fazia uma avant-première desse texto com os irmãos aqui no estudo bíblico, Isaías me fez uma observação. Mas, pastor, por que ele fala em viver em paz? Parece que houve uma quebra no texto, nos dá uma ideia de que ele salta de um assunto para outro muito rapidamente. E, na verdade, Isaías tem razão. Por que isso, irmãos? Porque Paulo está dizendo que há um risco quando a igreja não tem paz nos relacionamentos. Há o risco da divisão. E embora o relatório de Timóteo a Paulo sobre a igreja de Tessalônica tenha sido um ótimo relatório, mas Timóteo não deixou de especificar alguns problemas que haviam naquela igreja. E quando nós lemos o capítulo de número 5, principalmente, nós identificamos de uma maneira muito sutil e hábil, por conta do apóstolo Paulo, que havia de fato alguns problemas ali. E um dos problemas que havia naquela igreja era justamente a possibilidade de divergências, dificuldade da igreja caminhar junta, unida, e por conta disso uma possível divisão. Era um cuidado que o apóstolo Paulo nutria em seu coração. Agora pense comigo uma coisa: a paz é algo que não depende apenas de uma pessoa. Ele diz aqui para nós, no versículo que nós acabamos de ler, ele diz: vivei em paz uns com os outros. Ou seja, às vezes a paz não é possível porque o outro não quer paz. Tem pessoas que parece que às vezes elas se levantam pensando da seguinte maneira: eu já estou tão chateada ou tão chateado, que a primeira pessoa que eu encontrar pela frente, ela vai ouvir. A primeira pessoa que passar pela minha frente, eu vou ter um problema com ela, porque hoje eu não amanheci bem. E coitado do pastor, né? Às vezes quem está na porta da igreja para receber um irmão assim, ou uma irmã assim, é justamente o pastor. E a pessoa já chega aborrecida e despeja em cima do homem que daqui a pouco vai ter que abrir a Bíblia e pregar ao povo. É assim que acontece. Então, a paz é uma rua de mão dupla. Ela precisa ser retroalimentada. Eu quero ter paz com você e você quer ter paz comigo. E depois de falar que o pastor deve ser respeitado, amado, depois de Paulo falar da importância do trabalho que o pastor desempenha, no versículo seguinte, Paulo vai tratar agora sobre a relação entre irmãos dentro da igreja. E como isso é importante. Vocês sabem que muitas pessoas são extremamente sensíveis. E por conta de qualquer problema, tendo uma desavença com o irmão, alguma coisa que tenha acontecido, a pessoa faz o quê? Ela vai embora. Nós vivemos uma época das mais difíceis, né? Chamada de modernidade líquida, onde as pessoas estão tremendamente sensíveis. Tudo as aborrece, elas não conseguem andar a segunda milha, tudo é motivo de desavença e de separação. E quando nós lemos o versículo 14, nos diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. É o que fala para nós o versículo de número 14.
Agora eu digo a você uma coisa, papel do pastor, papel de cada um dos irmãos, não é somente do pastor. Paulo agora diz que a relação dentro da igreja precisa ser uma relação de mútuo pastoreamento. Os irmãos devem admoestar, corrigir qualquer irmão que esteja fora da palavra. Eu sei que a tarefa é difícil porque os dias são dias complicados para a gente falar qualquer coisa para a pessoa. A Bíblia nos instrui que as mulheres mais velhas, elas deveriam ser o quê? Aquelas a ensinarem as mais novas a serem boas mulheres, esposas. Mas eu digo a você, vai uma irmã mais experiente falar alguma coisa, trazer alguma correção a uma irmã mais nova, o que isso vai gerar no seio da comunidade? Um sério e grave problema. Mas Paulo diz que nós devemos exortar, só que exortar, é importante dizer que a exortação não é a ideia que nós temos. Nós pensamos em exortação como você escrachar a outra pessoa, colocar a outra pessoa para baixo, mas muito pelo contrário. Quando nós pensamos em exortação, a ideia é justamente de mostrar ao outro que ele pode estar num patamar mais elevado. Ele pode ele pode caminhar na vida de uma maneira muito mais elevada, muito melhor do que tem vivido até então. É esse o papel da exortação. Em vez de rebaixar a pessoa, é de soerguer esta pessoa e mostrar para ela que ela agora está assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus, que agora ela pode ter vida bonita. Tudo isso é possível. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala dos insubmissos. Eu fui estudar essa palavra. O que isso quer dizer? E dentre as palavras que eu encontrei no original, tem a ver com ociosidade. E parece que é um mal do nosso tempo, Muita gente diz que não tem tempo, mas o que mais tem é tempo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para vir à igreja, mas tem tempo para passear, para ir a festas, Tem tempo para muita coisa. Eu acho que o tempo dá para todas as coisas que são necessárias. Essa é a grande verdade. E a ociosidade acontecia nesta igreja por um motivo. Eles estavam pensando que Cristo voltaria logo, brevíssimo. E por conta disso, muitos deixaram de trabalhar, muitos cruzaram os braços. Não estavam vivendo a vida que era necessária para aqueles dias. E aí o texto nos fala assim: consoleis os desanimados. Irmãos, você tem visto alguém desanimado? Tem? Eu tenho visto muita gente desanimada nesses dias. O problema que a gente percebe é que quando você está desanimado, você tem o dom de desanimar a outros. Você, quando está animado, você não anima o outro, mas quando você está desanimado, você acaba desanimando as outras pessoas. E aí eu fui ver o que isso tem a ver com esse texto em relação a esse ponto, São aquelas pessoas que passaram por vicissitudes na vida, por dificuldades e problemas, por lutas fortíssimas, e em razão disso tudo, elas não aguentaram a força da pressão sobre elas. A Bíblia nos fala, e é um texto que eu sempre repito, João capítulo 16, versículo 33, diz o que para a gente? Diz que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E parece que a nossa geração não quer passar por lutas e provas. A nossa relação, como dizem aí, nossa geração, como dizem por aí, é a geração do mimimi. É a geração que tudo para elas é motivo de desânimo e de abatimento. Só que a palavra do Senhor sempre nos instruiu, nos alertou que nós passaríamos por lutas, por problemas. Pelo simples fato da pessoa nascer, ela já tem problemas em razão disso. Não há um de nós que não tenha crises, que não tenha problemas, que não tenha dificuldades, que não passe por provas, em todas as áreas do relacionamento.
Dentro do casamento, no trabalho, todos nós passamos por provas. Na saúde, nós também passamos por grandes aflições. E aí, meus irmãos, esses que estão desanimados, eles precisam de nós. Para quê? Para serem encorajados. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui que deve haver esse pastoreio mútuo. Quando alguém chega para você e fala, eu estou desanimado, eu estou muito triste, eu estou abatido, você tem que chegar e falar para essa pessoa da esperança que nós temos em Cristo Jesus, da vida eterna, da nova vida que nos aguarda, do novo céu e da nova terra. Quando alguém chegar para nós e disser assim, meu Deus, eu pensava que a vida conjugal era uma outra coisa, eu pensei que fosse só alegria e prazer. A gente tem que chegar para essa pessoa e falar, olha, eu estou casado há 10, 15, 20, 23 anos, e eu sei que qualquer relacionamento precisa de ajustes constantes, que há uma grande dificuldade para nós vivermos um bom casamento e construirmos uma boa relação. Se a gente se separar pelos problemas que nós vivenciamos, nós não pararemos com ninguém. Nós teremos diversos casamentos. Assim como eu já ouvi falar que existem pastores que já estão no 5º casamento. E aí, a palavra de Deus, olha para o texto, nos diz assim ainda, ampareis os... O que está na sua Bíblia? Ampareis os fracos. E aí, na quarta-feira, Paulo falou assim para mim, pastor, fraco, quem são esses fracos? Seria talvez os idosos? Eu falei, Paulo, os idosos também devem ser amparados, por certo sim, mas aqui o texto está dizendo daquele tipo de pessoa que, se ela não estiver tendo o cuidado, o pastoreio, o acompanhamento dos irmãos da igreja, essa pessoa tem uma tendência a pecar, e a pecar grosseiramente, porque pecar, todos nós pecamos. São aquelas pessoas fragilizadas, são os débeis na fé, são aqueles que precisam de cuidado e de acompanhamento contínuo. Esses são os fracos. Já viu aquela pessoa que está aqui na igreja? Ela levantou a mão mais alto do que eu levantei nesta manhã para adorar a Deus. Ela canta, ela ora, ela lê a Bíblia, ela se motiva, mas se ela sair à porta da igreja e encontrar com um amigo não cristão, ela é a primeira a falar as maiores bobagens. Ela é só ter oportunidade que ela se esquece de tudo que ela tem vivenciado na igreja. Compreende o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando de coisas práticas, e se Paulo diz isso, é porque essas coisas acontecem entre nós. Nós temos as nossas fragilidades e podemos agir assim. E os fracos precisam ser encorajados, pastoreados, assistidos, e os fracos devem estar sempre juntos ao rebanho, porque a metáfora da ovelha, ela é sensacional, né? A ovelha é um animal frágil, é um animal que, na verdade, não tem muita percepção visual, ela precisa de um acompanhamento. Se não tiver, ela se extravia do rebanho. Precisa ter um cuidado pastoral e um cuidado dos demais, para que ela se mantenha dentro do padrão estabelecido por Deus. E aí, me veio à mente aqui um livro de John Stott maravilhoso, chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, um livro que todo mundo deveria ler. E nesse livro ele traz uma acepção da ovelha, né? Uma das características da ovelha, difíceis de serem faladas, né? A gente fala que a ovelha, ela é conduzida aos pastos verdejantes, ela é guiada pelo pastor, a gente fala muitas coisas assim, mas existe algo que a gente não fala, e John Stott fala no livro. Ele fala que as ovelhas produzem muita sujeira, muita porcaria, e nessa metáfora, nós como ovelhas, embora seres humanos, nós como ovelhas produzimos muitos pecados e falhas, nós erramos, e o pastor,
ele também não pode ser aquela pessoa que se acha melhor do que as outras. Aquela pessoa que parece ser tão santa que ninguém tem coragem de chegar perto dele para falar algum problema, algum pecado, pedir oração, abrir o coração. Porque o pastor também é ovelha. Ele é pastor, mas ele também é ovelha. Por conta disso, ele também comete pecados. Por isso a gente tem que ser como? Bastante humilde. O pastor precisa ser humilde, mas ao mesmo tempo tem de ter esse canal aberto para poder pastorear e cuidar das suas ovelhas. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 14, nos fala lá na parte final: ampareis os fracos e sejais longânimos para com... O que é longânimos, irmãos? Você sabe o que é longânimo? Palavra diferente, né? Paciente. Quem foi que falou? Paciente. Paulo está dizendo que na relação entre os irmãos da igreja é necessário que haja paciência. E a paciência é importante porque cada um de nós tem o seu tempo para frutificar. Pessoas que hoje estão agindo mal, dando problema, falhando, elas podem daqui a pouco se tornar o quê? Bons líderes, bons pastores, bons presbíteros. Nós precisamos entender isso, as peculiaridades de cada pessoa. Cada um tem o seu tempo de frutificar. Tem pessoas que às vezes consomem religião, vão a congressos, compram Bíblia de estudos, são pessoas que têm toda uma dedicação religiosa, mas você fala assim, essa pessoa não se dedica verdadeiramente a Cristo. E aí o que a gente pensa? São aqueles que antigamente nós chamávamos de amigos do Evangelho. Você deve lembrar dessa expressão que se usava antigamente, amigos do Evangelho. A pessoa está no meio do povo de Deus, vai aos encontros, usa a Bíblia, lê a Bíblia, mas não é verdadeiramente um evangélico. Só que uma pessoa assim, se Deus entrar na vida dela e a transformar, ela pode se transformar, desculpe a redundância, num verdadeiro cristão que venha frutificar, que venha construir coisas muito bonitas na obra de Deus. Portanto, é necessário que nós tenhamos longanimidade, ou seja, paciência. E aqui alguns comentaristas dizem assim, a paciência do cristão, ela não pode se resumir unicamente ao âmbito eclesiástico. Nesse texto aqui, a ideia é de que nós temos que ser pacientes uns com os outros, mas nós precisamos também ser pacientes com aqueles que ainda não são crentes. A dificuldade, por exemplo, de nós que temos filhos que ainda não se converteram. Que paciência nós precisamos ter. Que persistência em orar por eles. Que constância na oração para que eles encontrem o caminho de Cristo, para que a vida deles se organize. É o que nós mais queremos. Tem pessoas que às vezes conseguem fazer isso muito cedo, mas tem outras que só bem mais tarde conseguem organizar a vida, ter uma boa espiritualidade e ter uma vida bonita. E na sequência, o apóstolo Paulo vai nos dizer: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pensa comigo uma coisa. Você já viveu uma situação em que alguém te fez muito mal, alguém acusou o seu pecado, alguém torceu contra você, alguém pisou no seu pé, e de repente essa pessoa também incorre em pecado, essa pessoa também cai. Aquilo que ela fez contigo, agora ela está vivenciando. E aí o que Paulo está dizendo? Olha, a vontade que dá, obviamente, é da gente fazer o quê? Humanamente falando, pagar na mesma moeda. A vontade que dá é da gente tripudiar, é da gente retribuir na mesma medida. Só que Paulo está dizendo o seguinte: para nós cristãos de verdade, isso não é correto. Nós não devemos pagar mal por mal. Nós não devemos vibrar com o insucesso alheio.
Nós não devemos ter esse sentimento, porque esse sentimento não é divino, é um sentimento maligno. Porque, na verdade, o cristão ele deve vencer o mal com o bem. O cristão deve ter uma outra disposição de comportamento. O cristão não pode agir como as pessoas naturais agem. Nós temos que ter muita misericórdia daqueles que falham e daqueles que erram. Muito embora, pelo texto aqui, Paulo está dizendo que esse sentimento, ele é extremamente comum. E possivelmente ele estivesse acontecendo naquela igreja, porque senão ele não falaria disso. Agora pergunto a você, você já teve vontade de pagar mal com mal? Ah, tá vendo? Fez comigo, me expôs, mostrou o meu defeito, a minha falha, agora chegou a minha vez. Ele vai ver, eu vou ser o primeiro a contar para todo mundo. Irmãos, para nós cristãos, não pode, não deve ser assim. A gente tem que ter muita misericórdia daquele que falha. E aí o texto nos diz, versículo de número 15, parte B, pelo contrário, Paulo é bem enfático, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Mais uma vez ele fala que a bondade que há em você, que há em mim por sermos cristãos, ela precisa estar nas nossas relações dentro da comunidade da fé, mas também precisa extrapolar. Nós precisamos agir como pessoas que promovem o bem. Nós somos do bem, nós não somos do mal, nós queremos a paz. E aí no versículo de número 16, Paulo vai tratar da nossa relação com Deus também. Paulo vai dizer no versículo 16, regozijai-vos sempre. O que é regozijai-vos? Regozijar-se, alegrar-se. E aí eu digo a você, uma das marcas do verdadeiro cristão é a alegria. O cristão que ele é para baixo, o cristão que vive triste, o cristão que vive com aquela cara, com aquela expressão terrível no rosto, ele causa um tremendo desserviço à causa de Jesus Cristo, ao Evangelho. Porque as pessoas olham para ele ou para ela e pensam assim, meu Deus, se ser cristão é ser isso aí, quero não. A pessoa desistiu da vida, não gosta das coisas boas da vida, já não se cuida mais, já não se arruma mais, já não vai mais a um bom lugar, já não gosta mais das boas coisas da vida. Essa pessoa é muito triste, eu não quero ser isso não, nunca. E eu digo a você, é um desserviço ao Evangelho, sabe por quê? Porque o cristão, ele é por essência alguém feliz e alegre. Ele tem uma boa notícia que atingiu o seu coração, de que Cristo o amou, que Cristo o perdoou, que Cristo o transformou. É motivo da mais extrema alegria. Por isso, crente, ele tem que se regozijar. O cristão não pode ser triste. Já viu aquelas pessoas que você encontra e é só, você fala assim, acho que eu não vou nem parar para falar, porque se parar para falar, só vai falar coisas negativas. Não vê uma esperança, não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma coisa boa. E o que é mais curioso é que essas pessoas que são assim, você as encontra no plaza, no shopping, elas estão com um sorriso de orelha a orelha, mas quando te encontram, elas só falam coisas negativas para você. E daqui a pouco elas estão rindo, mas deixaram você preocupado, deixaram você triste, mas elas não deixam de ir às festas, de ir às comemorações, mas aparentemente estão vivendo a pior vida que alguém poderia viver na face da terra. Cristão sem alegria, ele precisa rever a sua espiritualidade, por mais difícil que seja a nossa vida. Quantos de nós aqui persevera em Deus, ainda está alegre apesar de conviver com uma enfermidade, apesar de ter um filho desempregado há um tempo,
vivendo também as circunstâncias difíceis para manter uma família, mas ainda assim a gente persevera em alegria, porque sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Portanto, a alegria é uma marca de todo aquele que é cristão. Depois ele fala para nós aqui no versículo seguinte: orai sem cessar. Tem gente que pensa que orar sem cessar é viver 24 horas orando. Meu irmão, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a nossa oração precisa ter o quê? Persistência. Precisa ser oração contínua. Precisamos apresentar a Deus todas as nossas necessidades, as coisas grandes e as coisas pequenas também, porque existem pessoas que elas só falam para Deus, sabe o quê? Aquilo que é muito grande. Não, Deus só vai se preocupar com coisas muito grandes. Se eu tiver com uma doença séria, eu falo com Deus para Ele me curar. Mas se eu tiver com um probleminha pequeno, não vou falar com Deus. Irmãos, Deus se interessa por todas as questões que dizem respeito à minha vida e à sua vida também. Ele se preocupa, porque aquilo que para o outro pode não ser uma aflição, para você é um grande problema, e Deus sabe que nós somos diferentes, temos necessidades diferentes e reagimos às questões da vida de maneira diferente. Por isso, orai sem cessar. Mas, por exemplo, já aconteceu comigo, mas, por exemplo, você de repente é chamado na sala do seu chefe, e você sabe que está havendo demissões na empresa. E você, na mesma hora, sente o quê? Um calafrio. Você fica nervoso, preocupado. Meu Deus, eu dependo desse emprego para sobreviver. Será que chegou a minha vez, meu pai? Mas espera aí. Eu sei que estão demitindo, mas pode ser o quê? Pode ser uma promoção. Pode ou não pode? Pode. Eu não sei o que é. Mas o que eu faço? Eu faço uma oração chamada oração relâmpago. Eu não vou ter tempo de dobrar meus joelhos, de voltar em casa, de entrar no banheiro para orar. Eu tenho que ir na mesma hora. Mas eu falo para Deus: Deus, Pai amado, seja comigo nesta hora. Mova o coração deste homem ou desta mulher, para que tudo vá bem. E aí você bate na porta e entra, confiante de que Deus vai te guardar e vai te abençoar. Por isso, orai sem cessar. Não desista da oração. Não desista de acreditar que as circunstâncias elas podem ser mudadas, porque Deus ouve as nossas orações. Quantas pessoas que foram ricamente abençoadas justamente nas horas mais difíceis da vida. Eu convivi com um senhor muito querido, um irmão em Cristo, e ele vendia seguros e plano de saúde da Golden Cross. Faz um comercial da Golden Cross aqui pela internet, né? E aí, dia 31 de dezembro, todo mundo já festejando, todo mundo já indo comer e beber e festejar a virada do ano. Aquele senhor, já com uma idade na época, ainda é vivo, sabe o que ele fez? Ele foi atender a um cliente. Dia 31 de dezembro. Muita gente falou, os colegas para ele disseram o que para ele? Vai não, rapaz, ninguém fecha negócio dia 31 de dezembro. Ninguém fecha nenhum negócio num dia assim. Só que ele tinha uma família, um homem crente, tinha 2 filhas, tem 2 filhas. Sabe o que ele fez? Pegou a pastinha dele e foi atender o cliente. O cliente era uma pessoa idosa. E naquela época, não sei hoje eu acho que não é diferente, mas naquela época você fechar um contrato da Golden Cross, um plano especial para uma pessoa idosa, dava uma comissão maravilhosa. Poderia ser a venda do mês. Se fosse um casal então de idosos, era uma comissão extraordinária. Daqui a pouco, ele volta para o escritório, ninguém mais querendo trabalhar. E ele havia fechado um excelente contrato. E todos olharam para ele assim, né? Como é que pode? Dia 31 de dezembro? Como alguém consegue fechar um contrato desse?
Se fosse um contrato simplesinho para uma criança, mas para idosos, no dia 31 de dezembro. Irmãos, esse homem teve fé, ele teve esperança, teve responsabilidade, ele acreditou. E o problema da gente, às vezes, é que a gente não persevera. E nós precisamos perseverar. E para a gente finalizar, o texto nos diz assim, eu vou parar por aqui, não dá para eu caminhar mais pelo horário, mas quem vier na parte da noite, nós iremos falar sobre os versos 23 a 28, encerrando essa epístola, e farei uma breve consideração sobre os versículos de 20 a 22, além dos 23 a 28. Ele diz aqui para nós, em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas não são mais gratas. As pessoas não reconhecem o que Deus faz por elas. As pessoas não reconhecem o que o semelhante, o irmão, o parente, o amigo fez também. A gente tem uma memória muito curta nesses dias. Há muita desconsideração. E uma das marcas do cristão, além da alegria, é a gratidão. Todo cristão verdadeiro é alguém grato, grato a Deus, grato aos amigos, grato aos irmãos. Eu digo uma coisa a vocês, eu já fui muito ajudado, já ajudei, mas eu fui muito ajudado. Mas eu não consigo esquecer jamais o que fizeram por mim. E nos momentos em que eu tenho oportunidade, eu digo, olha, eu não me esqueço do dia em que você me socorreu. Eu não me esqueço do dia no qual você me abençoou. Você esteve comigo num momento muito difícil da minha vida. E uma das marcas do verdadeiro cristão é ser grato. Alguém disse que não existe algo que exija uma ação mais rápida da nossa parte do que a gratidão. Se alguém fez alguma coisa boa para você, você deve deve agradecer naquele momento e deve agradecer no dia seguinte. Não entendo hoje. Você ganha um presente de alguém, alguém te abençoa com alguma coisa, as pessoas praticamente não agradecem. Meu pai me ensinou, meu pai é muito simples, mas ele me ensinou que no dia seguinte eu deveria de novo ligar para a pessoa, ou na primeira oportunidade que me encontrasse com ela, reforçar minha gratidão por aquilo que ela fez por mim. Gratidão é uma marca do cristão. Gratidão pela pessoa que está do seu lado há 20, 30 anos, 40 anos. Gratidão por aquela pessoa que não te abandonou quando todo mundo te esqueceu. É necessário ter gratidão. E aí, vou parar por aqui. Ele diz assim, não apagueis o espírito. Ele está falando de coisas práticas da vida dentro da comunidade da fé. Não apagueis o espírito. Como a gente apaga o espírito, você sabe? O que você imagina que seja apagar o espírito? Que poderia ser apagar o espírito? Vamos pensar aqui? Não orar, não ler a Bíblia, não fazer o bem ao próximo. Não é isso? Pagar o mal com o mal. Todas essas práticas são práticas que apagam o espírito. O que mais? Se meter em coisas que o crente não deve se meter. Quantos crentes estão metidos, inseridos, usar uma palavra mais bonita, né? Em corrupção. Quantos crentes? Que coisa triste. Quantos crentes estão vivendo uma vida imoral em seus relacionamentos conjugais? É apagar o espírito. Quantos cristãos, para vergonha nossa, quantos casos de adultério entre cristãos? Isso é uma coisa que a gente deve pensar. E se Paulo está dizendo isso, sabe por que ele está dizendo isso? Porque essas coisas, elas estavam acontecendo dentro da própria igreja. Se não houvesse o risco, se essas coisas não acontecessem, ele não iria abordá-las, ele não falaria delas. Portanto, meus irmãos, Paulo queria que a igreja fosse bem, caminhasse bem. Nós
temos o privilégio de pedir perdão a Deus e Deus nos perdoar, sabemos disso. Mas uma vez perdoados por Deus, nós precisamos mudar o curso da nossa vida e testemunhar para o mundo que nós temos vida santa, vida diferente, para que as pessoas possam olhar para nós e falarem assim: os crentes, eles são completamente diferentes. Mas nesses dias, o crente está muito assemelhado àquele que não é crente. Nós precisamos rever a nossa fé, o nosso procedimento como cristãos. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que nos instrui sobre uma espiritualidade prática, como deve ser a nossa vida em relação aos líderes da nossa fé, da igreja. Também como deve ser a nossa vida como comunidade, entre irmãos. E também a tua palavra nos instrui como deve ser a nossa espiritualidade. Não podemos deixar que o fogo se apague, que a espiritualidade não seja aquecida, Pai. Nós precisamos vibrar com o Teu Evangelho. Ó Deus, nós queremos, Pai, ó Deus, após ouvir a Tua palavra, ter vida bonita, vida coerente. Nos ajuda, Pai. Nesta hora nós queremos nos humilhar diante de Ti e reconhecer, ó Pai, que em muitos momentos nós temos agido de maneira equivocada, Pai. E Te agradecemos pela instrução que o Senhor deu àquela igreja de Tessalônica, através de Paulo, e essa instrução que foi dada há 2000 anos aproximadamente, é uma instrução que serve para nós, em pleno século XXI, nos ajuda como igreja a viver a beleza do Teu Evangelho. Nós te oramos assim, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção?